Olá, telespectadores. O programa Ecologia em Ação está começando com uma temática hoje bastante comentada nos últimos tempos aqui pela mídia local e regional, que é a questão dos agrotóxicos na água que o catarinense bebe. Nós vimos aí nos noticiários de que uma equipe, um profissional, fez um levantamento das águas produzidas pelas concessionárias para abastecimento urbano e foi notado e constatado de que existem alguns municípios onde a água é bastante contaminada, que é o caso do Rio do Sul, com 6 agrotóxicos que foram presentes nas análises, estiveram presentes nas análises e que são, inclusive, agrotóxicos que entraram no Brasil e são proibidos no mercado comum europeu. E Joinville apresentou 2 agrotóxicos também nesse padrão. Mas eu queria inicialmente falar, de um modo geral, sobre os agrotóxicos, o que eles representam na economia do Brasil. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. O estado do Paraná, no Brasil, na federação, é o que mais usa agrotóxico. E aí vocês podem imaginar a contaminação, a poluição que os nossos alimentos carregam desses princípios ativos, muitos deles cancerígenos, outros provocando Alzheimer, infertilidade, sudorese, problemas nervosos, câncer, etc, 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 etc. Então, essa situação hoje, ela chegou no limite máximo. E a sociedade organizada, com a iniciativa do Ministério Público Estadual, nos estados da federação, criaram fóruns para debater os impactos dos agrotóxicos e dos transgênicos sobre o ser humano brasileiro. Então, o Ministério Público, a força que ele tem, dentro de toda a legalidade, ele convocou em cada estado a sociedade civil organizada e o setor público ligado à questão para debater e encontrar soluções que minimizem esses impactos sobre a sociedade. E a atividade desses fóruns, ele se evidenciou de uma maneira muito otimizada há algum tempo atrás, há uma semana atrás, em Florianópolis, onde os 3 estados do Sul apresentaram uma temática que resultou em palestra de 9 profissionais da saúde, da agricultura, dos produtos químicos, do agronegócio brasileiro e da agricultura familiar. As denúncias, as inovações e as informações que foram apresentadas lá chocaram não só a sociedade catarinense, mas chocaram também a sociedade brasileira pela contundência de como foram apresentados esses temas pelos palestrantes. E nesse cenário de palestras de alto nível, uma apresentadora, uma pesquisadora, mostrou o cenário dos agrotóxicos contaminando as águas tratadas em Santa Catarina. A reação agora é a seguinte: todos aqueles que estavam acostumados a receitar agrotóxico deverão se reciclar e deverão pensar de que forma alternativa essas safras, essas culturas
tanto cereais como frutas, como verduras, como carnes, devem ser, doravante, controlados em suas doenças, em suas pragas e seus parasitas. Como o Brasil é um grande exportador de cereais e frutas e carnes, existe um código internacional sobre a presença de elementos químicos dentro desses alimentos. Quem regulamenta esses índices é um organismo, Codex Alimentarius, e o Brasil é representado lá também pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e IBAMA. São os 3 organismos que disciplinam a questão do agrotóxico no Brasil. A tendência sempre é tentar aumentar o percentual de agrotóxico no alimento para que os países do terceiro mundo, como o Brasil, grande exportador de cereais, possa exportá-los diante da quantidade que chega nos limites e ultrapassa os limites e são, assim, barrados na exportação. É uma questão complexa. Existem forças extraordinárias agindo a nível nacional e internacional. Os interesses da indústria dos venenos, ela quer continuar a produzir, ela quer continuar vendendo, ela quer continuar tendo seus lucros e pagando muito bem as ações dos investidores internacionais que têm ações nessas empresas produtoras dos agrotóxicos. Aí agora nós temos um novo governo. Esse novo governo está muito voltado para o capital e cabe assim à sociedade auxiliar os novos governantes, orientando-os dos riscos que os agrotóxicos podem criar para as nossas exportações. Quando um cereal, quando uma fruta e uma carne é exportada, o importador mantém controles rigorosíssimos quanto à qualidade desse produto que está sendo introduzido naquele país importador. Nós aqui temos controles. O Brasil promove controles laboratoriais, a Anvisa controla, o Ministério da Agricultura controla, o IBAMA controla, o Ministério da Saúde controla. Mas pode ocorrer de que hajam possibilidades de exportações de cereais, de carnes e de frutas que ultrapassaram os limites internacionais de presença desses elementos tóxicos dentro dos alimentos. O que acontece quando isso é constatado no país importador? Esse produto, essa carga, essa encomenda, essa venda é devolvida para o país exportador. Então, às vezes o navio nem descarrega e o produto volta para as origens. E o que acontece quando esse produto volta para as origens? Ele é comercializado internamente no país. Então, aquilo que os europeus se negaram a comer é vendido para o consumidor brasileiro. Então, vocês vejam que as nossas normas são mais liberais. Isso é uma conquista da indústria, que assim consegue vender mais, sem grandes controles, sem grandes despesas de fiscalização.
Os fiscais do Ministério da Agricultura e das Secretarias da Agricultura também são muito poucos. Isso é uma estratégia também da indústria química, que quanto menos fiscal, mais liberal é a venda, mais fácil é a comercialização, o convencimento do agricultor para comprar um produto mais barato, mas muito mais tóxico, a possibilidade de vender produtos proibidos na Europa que estão sendo liberados no Brasil, que tem registro aqui. Além disso, nós temos o contrabando que vem do Paraguai e que são agrotóxicos que são introduzidos de países como a China, que tem uma indústria de agrotóxicos muito grande, sem controle, sem registros e baratos. Aqueles que nós usávamos há 40 anos atrás, eles ainda continuam fabricando. Eles compraram essas fábricas a preços baixos e continuam produzindo os clorados e outras moléculas que não são permitidas no Brasil. Então, esse contrabando, essa entrada ilegal por essa grande fronteira que o Brasil tem com Uruguai, Paraguai, Bolívia, ela permite que esses agrotóxicos estrangeiros, com baixa qualidade e com grande poder de intoxicação, entrem num preço barato, vendidos clandestinamente para grandes fazendeiros, e chegam também, muitas vezes, nas agropecuárias do interior brasileiro, desse grande interior brasileiro, onde são comercializados para a agricultura familiar. Então, esse Codex Alimentários, que eu já falei, ele faz as suas rodadas de normatização, onde os países compradores e os países vendedores de cereais, carnes, frutas e verduras discutem os limites máximos permitidos para que o comércio ande. Nem sempre com muita ética, mas é um tema muito interessante. Eu gostaria de que aqueles que tiverem maior interesse sobre esses temas, que façam contato com o programa e a gente possa, então, num debate produtivo, esclarecedor, em dar maiores e melhores informações para os consumidores brasileiros. Aguarde aí que nós já vamos retornar no segundo bloco do Ecologia em Ação. Retornando com o programa Ecologia em Ação, quando falávamos no primeiro bloco sobre a questão dos agrotóxicos, da exportação de agrotóxicos, dos regulamentos internacionais, nós gostaríamos também de dizer que no Brasil o registro de novas moléculas, de novos princípios ativos, ele é uma área onde a complexidade, a burocracia, as pressões contra os funcionários públicos do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e do IBAMA são muito grandes, são muito pesadas, às vezes totalmente sem ética. Então, a indústria tem uma estratégia, tem seus lobbies nesses ministérios para, às vezes, forçar ou agilizar um princípio ativo. E esses três organismos, eles zelam pela saúde do povo brasileiro, no sentido de que o país não gaste muito nos hospitais com doenças como câncer e outras doenças causadoras de grandes problemas para o ser humano, causadas já justamente pelo alto índice de contaminação que os nossos produtos alimentícios carregam no Brasil.
Nós não temos um controle eficiente da qualidade desses alimentos no Brasil, o que é totalmente diferente nos países ditos mais civilizados, com mais ética, com menos corrupção, com empresas que são mais controladas, são duramente penalizadas quando elas transgridem, quando elas não respeitam a ética. Mas nós estamos vivendo um novo Brasil, a questão do agrotóxico chegou num ponto limite e estamos conversando agora sobre os controladores alternativos a esses agrotóxicos. Então, a parte do registro no Brasil, ele leva 2, 3, 4 anos para liberar uma molécula. Nós estamos com muitas moléculas represadas para liberação. A grande maioria delas não tem uso nos países do hemisfério norte. América do Norte, Canadá, Europa, Reino Unido, Suécia, etc. Mas aqui são permitidos. Mas como é uma questão burocrática, pesada, ela pretende agora, nesse novo governo, ser mais liberal, mais facilitada, porque a pressão que a indústria internacional, mundial, está fazendo sobre os nossos parlamentares e os nossos executivos e o governo federal é muito grande. Os compromissos de campanha atingiram essa parte. Mas, como eu já disse no bloco anterior, cabe à sociedade não criticar o governo, mas sim colaborar com o governo, com seminários, fortalecendo os fóruns estaduais de controle aos impactos agrotóxicos e aos transgênicos do Ministério Público Estadual, porque a sociedade é muito bem representada dentro desses fóruns e ela tem condições de negociar muito bem com a força que tem o Ministério Público, o respeito que o Ministério Público tem perante os empreendedores, pega pesado muitas vezes. Assim, também pode, essa burocracia pode atingir, e a lei foi feita para isso, para ela impedir o registro de insumos biológicos. Então, se você tem uma Beauveria baciana, que é um fungo que controla o moleque da bananeira, é um besouro que fura o pseudocaule da bananeira, ele come tudo e a bananeira não produz cachos. Então, esse Beauveria baciana, que é um fungo, ele é produzido de uma maneira muito simples, pode ser artesanal, inclusive, mas para ser utilizado pelo engenheiro agrônomo, tem que ter registro e autorização de uso no Ministério da Agricultura para determinadas culturas. Se o Ministério da Agricultura não estabeleceu o uso da Beauveria baciana para controle do Cosmopolites sordidus, que é o besouro chamado popularmente de moleque da bananeira, o agrônomo não pode receitar o Beauveria baciana. Entenderam como é que é? Um produto baratíssimo, não intoxica ninguém, não contamina o meio ambiente, ele vai atacar, o fungo vai atacar o besouro, o coleóptero. Então, a aplicação na bananeira é muito simples, até poderia mostrar como é que isso funciona num futuro programa. E o agricultor não se intoxica, a banana não é intoxicada, é uma banana limpa, de fácil exportação, porque ela não chega nem perto dos índices mundiais de contaminação por agrotóxico, porque não tem agrotóxico nesse caso. E a indústria, preocupada com isso, colocou diversos empecilhos para dificultar a produção de insumos biológicos no Brasil.
Para você sabe que em países como Chile, como Colômbia, como Peru, como Equador, existem produtores artesanais domésticos que produzem esses insumos biológicos dentro das propriedades e a aplicação é feita dentro da propriedade sem a necessidade de qualquer registro em ministério algum. Isso baixa custo, isso limpa o meio ambiente, isso purifica os ambientes, os alimentos. Mas no Brasil nós temos muitos empecilhos, muitas dificuldades e justamente tudo isso foi criado estrategicamente para aumentar os lucros da indústria química dos venenos. Agora, com as atividades dos fóruns estaduais do Ministério Público contra o impacto dos agrotóxicos e transgênicos, as ações, a judicialização vai pegar pesado. E o agricultor está preocupado. O agricultor agora viu a possibilidade de produzir com qualidade e a custos bem menores, porque hoje 1 litro de agrotóxico chega ao limite de custar 500, 600, 1.000, 1.500 reais o litro. Vocês já imaginaram a aplicação desses venenos em lavouras extensivas, como é o caso da soja? Na Amazônia, no Cerrado? É uma loucura. O agricultor gasta 90% da despesa da sua lavoura com venenos e adubos químicos. Então, os biólogos hoje e os engenheiros agrônomos alternativos, aqueles engenheiros que são favoráveis à agroecologia, hoje as escolas estão formando centenas, milhares desses profissionais que, com a nova cabeça, com a juventude brasileira contaminada positivamente por informações que vêm do Hemisfério Norte para nós e que a imprensa não divulga, esse pessoal, ele quer hoje beneficiar o agricultor. Ele quer beneficiar o meio ambiente, ele quer proteger o meio ambiente, ele quer aplicar a sustentabilidade, ele quer garantir um alimento mais positivo, mais sadio para o consumidor. E é assustador o crescimento da agroecologia no Brasil. Positivo. Isso está incomodando muita gente. E nós vamos, certamente, como um agrônomo alternativo, contribuir para fortalecer essa produção orgânica, essa produção com controles biológicos, para diminuir as despesas do Ministério da Saúde com remédios, com medicamentos, com hospitais, com PAs, porque a população se alimentando melhor, se alimentando com produtos saudáveis, não fica doente. Entenderam? Essa é a atitude hoje que a gente nota e vê nos seminários de agrotóxicos, nos seminários de controle biológico, as empresas brasileiras já produzindo insumos biológicos como microvespas, fungos, bacilos. Nós aqui em Joinville controlamos o borrachudo com bacilo, controle biológico, há muitos anos. BTI chama-se isso. Bacillus thuringiensis, variedade israelensis. Israelense agora está muito na moda. Foram pioneiros em criar um bacilo específico para controle biológico da larva do borrachudo, gotejando BTI, solução de BTI, nas águas, nos córregos do Cubatão, para não contaminar a água e para controlar esse borrachudo que irrita, traumatiza e causa ferimentos em muita gente, em muitos agricultores. Mas esse é um tema que começou a esquentar no Brasil. E o nosso programa ele vai dar sequência a esses temas de controles biológicos, tranquilizando a família joinvilense quanto
ao uso já que muitos agricultores nossos estão fazendo, ou agricultores familiares, estão produzindo aqui para evitar que essa comida envenenada venha do Ceasa de São Paulo, venha do Ceasa de Curitiba, que a gente não sabe quem produziu, como foi produzido, com que tipo de água eles foram irrigados. Complexo o tema, mas o consumidor é que vai ditar aquilo que ele quer comer, com agrotóxico ou sem agrotóxico. As prateleiras refrigeradas de supermercados hoje têm uma variedade enorme, uma oferta enorme de produtos agroecológicos. Vão baixar o custo, porque a produção agroecológica é mais barata do que a produção com venenos e adubos químicos. O programa, assim, vai terminando, vou deixando aí para vocês essa mensagem. Gostaria de que vocês mantivessem contato para a gente disciplinar essa informação, informando vocês como chegar aos 82 anos, que eu já cheguei. Vamos nos alimentar bem. A gente morre pela boca, pelo que come, pelas porcarias que come e bebe. Até o próximo programa Ecologia em Ação.